O ditado é: há sempre um sapatinho velho para um pé cansado, mas a gente vai falar de um sapato novo para um pé moderno, né? É aquele Exatamente. empreendedor que está querendo contratar e é aquele que está querendo ser contratado. Os dois têm que chegar num nível de acerto. Como é que a gente consegue fazer isso? O que vocês passam no Sebrae a quem vai buscar informação nesse sentido? Eu, como empresário, né, na hora que a gente está orientando, que ele, como empresário, ele tenha detalhado que vaga é. Se é uma vaga para vendedor, o que um vendedor na empresa dele precisa ter de competência, de habilidade e tudo mais, quais são as características que ele busca em um vendedor. Isso precisa estar detalhado, né? Com isso, ele cria ali um perfil para aquela vaga específica que ele está buscando. Esse perfil é o que normalmente é divulgado em redes para que ele consiga captar essas pessoas, esses currículos e tudo mais. E é nesse momento que quem está de fora, buscando um emprego, vai olhar para aquilo e falar, caramba, essas características, essas competências eu tenho e eu já desenvolvi em outros negócios. E aí sim, a gente começa a fazer um casamento próximo. E aí eu, como empresário, junto do perfil, junto de uma entrevista que eu já vou ter ali, as perguntas que eu tenho ela como chave, vai ficar muito mais fácil de eu entender se aquilo é de fato, né? Se o currículo não está 171 ou não, e se a gente consegue realmente fazer esse casamento. Se não perfeito 100%, o maior possível, porque aí depois algumas arestas eu vou precisar aparar dentro do desenvolvimento que vai ter dentro da minha empresa. Quer dizer, então, Luiz Guilherme, que a gente não deve ter um currículo padrão. A gente deve moldar o currículo de acordo com o perfil que é traçado, para onde a gente vai entregar o currículo. Não adianta eu chegar, embora eu tenha aptidão, né, de chegar para um cara de um banco e dizer que eu sou bom publicitário, que eu fui alguém que fez uma obra literária fantástica, se ele está procurando alguém com perfil financeiro, um cara que seja da área de mercado de capitais, que saiba fazer uma programação de investimento, ter uma boa conversa para convencer o cliente, né? Aí ele faz. Mas se ele for, ao mesmo tempo, para uma outra empresa com outro perfil, ele pode selecionar uma outra habilidade. Daí, por que não ser prudente ter um padrão de currículo para mandar? Exatamente. A gente vê, às vezes, alguns currículos, algumas pessoas, né, alguns empresários trazem para a gente, olha o currículo desse cara. Você pega 3, 4, 5 folhas. Né? E aí ele vai falar, poxa, de tudo isso aqui que ele escreveu, isso aqui para mim é importantíssimo, porque tem a ver com o perfil, com o que eu estou buscando. Né? E aí alguns empresários têm até o receio de falar, poxa, se eu contratar esse cara, que às vezes é capacitado demais para isso, se surgir uma outra vaga onde cumpra as necessidades e às vezes seja melhor remunerado, ele vai embora e vai me deixar na mão. Ou então vai ficar insatisfeito na empresa. Totalmente, vai né? ficar desmotivado, vai falar, poxa, eu sou subaproveitado aqui e tudo mais. Então, isso é importante. Né? A gente entende o desemprego, ok, a gente tem as necessidades e tudo mais, mas um currículo padrão eu normalmente não recomendo. Eu recomendo que tente, sim, olhar para a vaga, olhar para a empresa, ver quais são as necessidades da empresa e ver se eu supro aquelas necessidades ou não. Esse casamento de perfis, então, é o que se pode chamar de assertividade na contratação? É uma das coisas, é um dos pontos-chave dentro de uma contratação assertiva. E aí vem uma outra coisa, que eu acredito que aí é muito do empresário ser o líder, ser o gestor daquela equipe que ele tem. Ele entender como são as peças que ele tem dentro da empresa, como são os funcionários que ele tem dentro da empresa. Porque muitas vezes ele traz a pessoa que está dentro do perfil adequado para aquilo que ele busca, mas na hora que ele coloca aquela pessoa dentro da sua equipe, existem atritos de comportamento. E aí, como é que ele vai conseguir lidar com isso? Se ele não estiver perto dessa equipe, se ele não tiver um líder ali ou um gestor que consiga administrar todo esse conflito. Então, é importante, na hora que eu vou contratar, eu entenda também quais são os perfis que eu tenho dentro da minha empresa, para que eu não traga uma pessoa que vai vir de fora e que vai gerar um choque muito grande. Querer mudar tudo. E aí depois eu perco a mão como gestor, eu perco a credibilidade, que é muito importante dentro desse processo. Antigamente era comum, né? A pessoa que ia contratar, pegava lá a carteira de identidade do camarada, o CPF, fazia uma buscazinha na polícia, fazia uma buscazinha na Justiça do Trabalho, para ver se era um cara de muitas demandas, né? Tanto que a Justiça do Trabalho eliminou a consulta pelo nome do empregado. Né? Antigamente, pegava lá, vinha aquela feira de reclamação trabalhista, o cara, epa, esse não.
Agora, como é que é feito? Como é que a gente levanta o perfil de um sujeito, né? A capivara dele, como Levantar o pessoal fala aqui capivara. no Vale. Levantar a capivara é um dos pontos que ele é bastante complicado. Normalmente a gente pede para que ele busque referências. Ah, mas o cara só vai colocar referências boas. Normalmente sim, mas tem que buscar referência. Principalmente se o cara saiu de uma empresa micro e pequena, onde você vai conseguir ter uma liberdade de ligar, de entender, de, poxa, por que ele saiu? E aí isso nos ajuda a quê? A confrontar aquilo que ele me disse na entrevista. Mas aí também tem um problema, hein? Se o camarada passar informação ruim do outro e o cara descobrir, pode dar problema. Exatamente, dá um problema grande. Então, como eu buscar também isso, né? Em algum outro meio também pode dar problema se ele descobrir que eu fui buscar. Isso também dá um problema. SPC Serasa. SPC Serasa É, também. porque o cara chega na empresa cheio de dívida, começa a pedir dinheiro emprestado a um colega ou outro, gera uma situação, principalmente se ele não for bom pagador, aí Exatamente. fica bravo. E é isso, e aí tem algumas coisas que são inerentes, é o risco que a gente acaba correndo ali dentro da empresa. Bom, no caso aí, o que você acha que são os maiores erros cometidos por um ou por outro? O patrão e o pretendente? Pelos empresários, o que a gente vê é aquela máxima, né? Não contrate quem você não pode demitir. Isso acontece bastante, principalmente com os micro e pequenos. Né? Eles contratam muitas vezes até familiares que não têm as competências dentro do perfil para trabalhar numa lá. Empresa que era assim, família toda na diretoria, gastando carro, sem saber nada do que estava dirigindo. Exatamente. Esse é um grande erro que a gente vê nas micro e pequenas. Esse é o de praxe, é o que mais acontece. Outra é não ter isso estruturado dentro, o perfil da vaga que ele vai. Ah, eu preciso contratar um auxiliar administrativo. O que o auxiliar administrativo vai fazer dentro da sua empresa? Aí normalmente fica um silêncio. Né? Quais são as atividades que ele vai executar dentro da sua empresa? Não, o que um auxiliar administrativo faz. Mas então, o que um auxiliar administrativo faz dentro da sua empresa? Então, muitas vezes, ele cria um cargo, ele cria uma situação, mas ele não sabe nem o que vai passar para a pessoa. Como se a pessoa tivesse que virar, eu sou auxiliar administrativo, eu vou fazer isso dentro da sua empresa. Contratar um advogado para ser auxiliar administrativo, né? Você precisa de um teco-teco, contrata um Boeing. De repente, exatamente. a coisa... Também acontece. Muito. E aí esses são os erros principais. E do outro lado eu me candidatar a uma vaga com a qual eu sei que eu não vou ter perfil. Né? Que eu vou chegar lá, aquele trabalho é um trabalho que eu não vou me adaptar. Ah, mas eu tenho a necessidade, ok. Mas muitas vezes você está até se queimando para outros trabalhos que podem surgir. Meu amigo, queima o filme. E aí, quando você precisar de referência... Exatamente. Isso acontece. Então, com os empresários, o que a gente mais vê é isso, né? A contratação ser muito informal, o processo, né? Contratar pessoas que estão ali no entorno, né? Indicações de pessoas que estão muito próximas, sem ter um processo estruturado. E aí depois ele vira escravo daquilo que ele criou. É verdade. Porque ele fala, putz, eu vou mandar embora, mas ela é a filha do meu amigo do futebol, se eu mandar embora lá, ele vai me dar canelada lá no futebol, ou então não vai entender. Um comprador da minha produção. Exatamente, e isso interfere diretamente. Né? E aí, às vezes, a gente está com uma pessoa que não tem perfil, que não trabalha no mesmo ritmo dos outros, os outros vão ficar como? Ô, Luiz Guilherme, acho que a gente falou muita coisa boa aqui, mas tenho certeza que ainda tem muitas interrogações lá do outro lado da telinha. Eu tenho 30 segundos para você dizer como as pessoas podem acessar o Sebrae para tratar desse assunto aqui na nossa região. Bacana. O site do Sebrae, né? www.sebraesp.com.br. E na região a gente tem o telefone 12-3128-9600, a opção 4, né? Onde nós atendemos, como bem disse, desde da Serra, né? Descendo de Campos do Jordão, São Bento, Santo Antônio, até Queluz. Então, toda essa área é coberta por nós, o nosso escritório regional efetua esses atendimentos lá. Podem contar conosco. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Dicas muito importantes, hein? Para você que quer empreender, quer abrir negócio, vai ter que contratar, e para você que quer ser contratado, né? Existe uma ciência para chegar ao equilíbrio nessa relação.